Esta manhã, queria pensar um título sobre ela, será o Senhor da Vida. Cristo é o Senhor da vida. E para isso, eu queria pedir por favor que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. A leitura desse texto é muito importante, por vários motivos. Mas a primeira coisa que você vai perceber ao começar a ler o versículo 25 é: por isso vos digo. Quando você lê isso, é um princípio importantíssimo de leitura da Bíblia que você não pode começar a ler daqui. Por quê? Porque é uma ligação que Jesus está fazendo, que está concluindo alguma coisa que está antes. Então, se nós só partirmos daqui, vai ser problema. Nós com certeza vamos usar para algumas aplicações indevidas. Então, para que a gente entenda, a gente vai ter que ler um versículo antes. Então, volte ao versículo 24, para saber o que Jesus está falando, para saber o que ele está ligando e concluindo agora. Por isso o quê? Por isso, portanto, logo, são formas de ligação que estão concluindo alguma coisa que está antes. Se a gente não lê, não dá para entender. Então, vamos ler o versículo 24, por favor. E você já percebe na sua Bíblia que tem um título, provavelmente, que está no meio do versículo 24 e 25. Qual que é o problema? Esse título não faz parte do original. Esse título é uma convenção que foi feita de pessoas que traduziram. Vamos ajudar as pessoas a entenderem que aqui vai começar um outro assunto. E colocam. Muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes dá certo. É interessante, ajuda. Mas em alguns casos é perigoso. Então você precisa sempre ficar de olho no que está vindo antes, que tem a ver com o contexto. Então vamos começar do versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, em algumas traduções. Por isso, ou seja, porque nós não podemos servir a dois senhores, porque nós não podemos nos apegar a dois senhores, porque é impossível se apegar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, por isso, não vos preocupeis ou não andeis ansiosos com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto o que haveis de se vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais tão ansiosos? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E no entanto, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que será lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, homens de pequena fé, ou homens fracos na fé. Por isso, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou então com o que nos vestiremos, porque são os gentios que vivem a buscar estas coisas, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas, isso é importante também, vos serão acrescentadas.
Outro ponto importante de interpretação. O texto não está dizendo, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. A pessoa fala, está vendo, busca primeiro a Deus, casamento, tudo isso aí, ele que vai acrescentar. O texto não está falando disso. O contexto é todas essas coisas, essas o quê? Esse cuidado essencial das necessidades essenciais. Serão acrescentadas. 34. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu próprio mal. Se nós parássemos aqui, já dava para ir embora e ficar a nossa tarde toda pensando nesse texto e deixando que ele encontrasse eco nos nossos corações, porque há muitos princípios e há muitos valores aqui, simples, mas dificílimos de viver, e muitas vezes até difícil de acreditar que sejam possíveis de se viver à luz deles, mas é o Senhor da vida que está dizendo isso para nós. Amados, se nós tivéssemos que diagnosticar o ser humano de hoje, tirar uma foto da humanidade, como seria essa foto? Claro que em toda generalização, você acaba pecando nas exceções, porque sempre há exceções. Mas de forma geral, algumas pessoas têm definido muito bem o que é o ser humano hoje. Um autor definiu o ser humano como uma bolsa, com muitas costuras, né? Muito couro costurado, mas uma bolsa prestes a estourar, onde as costuras estão sendo exigidas ao máximo, e parece que as pessoas são essa bolsa de tantas coisas a carregar, e dentro desse contexto de Jesus, com tanta ansiedade, com tanta preocupação, com tanto peso a levar nos seus dias, que se veem a si mesmos como bolsas costuradas, mas cujas costuras estão já no limite, estão prestes a ceder, estão prestes a estourar. Uma outra pessoa definiu a humanidade hoje como uma pessoa que viaja de trem e que assiste a vida olhando pela janela. E parece que tudo tem que ser visto muito rápido, tudo passa, e aí tudo é superficial. Nós somos bombardeados por milhares de vozes, milhares de ideias, milhares de imagens, milhares de decisões, e as coisas vão passando, e por causa disso nós vamos nos tornando pessoas superficiais, que não dá tempo de se aprofundar em nada, que não dá tempo de gastar um tempo de qualidade com aquilo que a gente acha importante, e parece que o sentimento é sempre de que as melhores partes estão passando, estão ficando para trás, e a gente vai olhando pela janela e o trem está rápido, está passando, e a vida é esse olhar pela janela num trem em alta velocidade, porque nós estamos totalmente sobrecarregados de ansiedade e de preocupação. Jesus, na parábola do semeador, ele vai usar uma outra palavra, que é o estar sufocado, como uma semente que nasceu, que germinou, mas que espinhos ao seu redor começam a pressioná-la, a sufocá-la e apertá-la. E Jesus disse que esses são os cuidados da vida, os cuidados das riquezas, os cuidados que envolvem tudo aquilo que tem gerado ansiedade e uma preocupação exagerada que vai nos matando e vai nos sufocando aos poucos. Talvez você nessa manhã se identifique com essas figuras, se identifique um pouco com essas realidades, ou talvez no mínimo já viveu uma época assim, ou conhece pessoas que vivem a partir desse retrato. Preste atenção nisso que eu vou falar agora, porque é importante para todo o restante da palavra. Há muitas vozes que nós ouvimos, muitas. Primeiro porque faz parte do ser humano, e parece que de forma incurável, cuidar da vida do outro. Às vezes num bom sentido, via de regra, num mau sentido. Há uma tendência em as pessoas opinarem sobre tudo, inclusive na nossa vida. Eu e você, por semana, por mês e por ano,
vamos ouvir toneladas de sugestões e aconselhamentos de pessoas que, ao nos verem em alguma situação difícil, vão propor soluções, vão propor saídas, vão propor remédios. E uma das coisas mais importantes na sua vida e na minha é decidirmos quais vozes nós vamos ouvir e quais vozes nós não vamos ouvir. Porque uma das maiores tragédias é tentar ouvir todas as vozes e tentar considerar e dar relevância a todas as vozes que você ouve. Se você fizer isso, eu vou te encontrar num hospício em algum momento. Lendo alguns livros, isso foi percebido por muita gente. Olha essas frases de pessoas famosas na história do pensamento, e aí eu quero falar o que a Bíblia diz sobre isso. Pode colocar. Olha o que um cara falou no século, há 2500 anos, um tal de Heráclito. Ele diz assim: para mim, um único homem é 10.000, se ele for o melhor. Olha que interessante o que ele está dizendo. A consideração que eu tenho para o que uma pessoa diz é o que eu mais levo em consideração, mais do que 10.000 pessoas. Desde que essa pessoa seja melhor, ou seja, seja a pessoa digna para que eu a considere assim. Olha a próxima frase. Aristóteles, famoso. A opinião solitária de um único homem bom conta mais que a opinião de uma multidão. Ou seja, já começa a demonstrar esse princípio. A multidão vai estar sempre falando. E o nosso papel é identificar que voz será relevante para nós na nossa vida. Ou quais são as vozes, ou qual é a voz que vai ditar o valor de mentoria, de aconselhamento, de direção para a nossa vida. Platão, que vem antes de Aristóteles. Para um homem sensato, um pequeno número de sábios impõe maior respeito que uma multidão de ignorantes. O mesmo princípio, olha como esse princípio está aparecendo em várias pessoas. Agora um economista, pode passar. Para um homem verdadeiramente sábio, a aprovação cuidadosa e ponderosa de um único sábio proporciona mais satisfação sincera do que todos os barulhentos aplausos de 10.000 admiradores ignorantes. Em todas essas frases, há um princípio importantíssimo que nós vamos encontrar na Bíblia, que é o princípio de que há muitas vozes na nossa vida, pouquíssimas valem a pena de serem realmente ouvidas, e consideradas e colocadas em prática, e deixarmos que estas palavras tenham poder sobre nós. Porque palavras têm poder. E nós escolhemos principalmente as pessoas que terão poder da palavra sobre a nossa vida. Uma das maiores crises de muitas pessoas é que elas dão às pessoas erradas o poder de influenciarem sua vida por meio de palavras. E a grande pergunta que muitas vezes nós temos que fazer, quando a pessoa fala, puxa, mas fulano falou aquilo, isso me desmontou, me desmoronou. A pergunta é, por que você deu a esta pessoa um poder tão grande de palavra na sua vida? E esse é um dos maiores erros que se comete. Agora, quando se é cristão, uma das mais importantes definições de cristão é aquela pessoa em que Cristo tem a palavra mais importante sobre ele, sobre ela, sobre a vida. Qual é a opinião mais importante que eu tenho que ouvir para viver? Quem eu deixarei que seja uma pessoa que me aconselha, que me dê um feedback, Quem será esta pessoa? O cristão é aquele que a primeira resposta é Jesus. Quem eu quero ouvir para saber viver? Quem eu quero ouvir para saber tomar decisões? Quem eu quero ouvir para saber o que é vida com abundância e o que é uma vida de roubo? A primeira pessoa, Jesus. E Jesus pode usar até outras pessoas, mas todas elas subordinadas
a voz do bom pastor, que é Jesus. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, porque não é bom aquele que aprova a si mesmo, mas aquele a quem Deus o louva. Paulo vai dizer que nesse contexto todo, ele fez uma escolha, e a primeira voz que ele quer ouvir de aprovação, mais do que todas as outras vozes, é a voz de Deus, dizendo: eu te aprovo. Você está vivendo assim? Essa é uma forma de vida aprovada por mim. Paulo está dizendo, é isso que me interessa em primeiro lugar. E é o que ele vai falar também em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Eu busco a aprovação de homens ou busco a aprovação de Deus? É essa aprovação que vem de Deus. E aqui nós temos Jesus, o Senhor da vida, falando sobre um estilo de vida que é aprovado por Deus. E quando isso acontece na Bíblia, nós temos que levar a sério, irmãos. Nós temos que olhar com todo o carinho do mundo, porque Jesus não é só o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. E estar debaixo do senhorio de Jesus é levar muito a sério tudo aquilo que Ele disse a respeito da vida. E aqui é como se Jesus estivesse dizendo: sabe por que as pessoas se parecem mais com bolsas estourando? Sabe por que as pessoas se parecem mais com uma viagem de trem, onde as paisagens vão passando loucamente? Sabe por que as pessoas se parecem mais com uma semente germinando, mais sufocadas por espinhos? Porque elas não vivem os princípios que estão nesse texto que nós lemos. E aqui é importante entender o que o texto não está dizendo primeiro. O objetivo de Jesus não é dizer que nós temos que ser pessoas irresponsáveis. Jesus está falando de ansiedade, de uma preocupação paralisante das nossas vidas, e não da responsabilidade devida a cada um. Jesus não está falando que nós não teremos dificuldades, porque ele termina o texto dizendo que basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, há uma cota de dificuldades diária que vai acontecer. Então o texto não está falando de que a vida tem que ser levada com total displicência, negligência naquilo que está nas nossas mãos, daquilo que é a nossa responsabilidade, nem está falando que a vida é um negócio fácil, que são flores, que você vai deitar numa nuvem, tocando harpa, bebendo suco de laranja. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia também não diz que nós não devemos ser prudentes. Por exemplo, há muito elogio à formiga, que no inverno, um livro de sabedoria de provérbios vai tratar muito sobre isso, que no inverno ela é capaz de saber que tem que trabalhar, que tem que guardar, que tem que pensar no verão, para que quando o inverno chegar, ela tenha o mantimento necessário para sobreviver. Então nada disso é o foco de Jesus. Olha o que disse Lutero: Deus não tem nada a ver com os preguiçosos, com os glutões displicentes. Eles agem como se apenas devessem ficar sentados à espera que Deus lhe atire na boca um frango assado, um ganso assado. Não é isso que Jesus está falando, que agora você vai ser um deitão, que vai ficar esperando Deus mandar um frango assado ou um ganso assado na sua boca. Não é isso. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com a questão da responsabilidade, com a consciência das dificuldades, com a prudência. Por exemplo, teve um missionário, um dos mais importantes missionários da China, chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor, um dia estava num barco, e esse barco começou a ser bombardeado pelas chuvas, por uma tempestade. E aí uma pessoa passou pelo barco distribuindo coletes salva-vidas. Na hora que o Hudson Taylor pegou, ele falou: puxa, mas eu não posso usar isso porque é falta de fé, eu tenho que confiar que Deus vai guardar. Então eu vou devolver o colete. E devolveu o colete. Teve a tempestade, o barco não afundou, mas um tempo depois, que ele estava mais maduro, ele olhou para trás e falou: como eu fui bobinho, né? Achar que a fé em Deus exclui a minha prudência, exclui a minha responsabilidade, exclui aquilo que Deus está preparando, inclusive para cuidar de mim, naquele caso, por meio de um colete salva-vidas. Então, essas ponderações e esses equilíbrios são importantes antes de a gente entrar nesse texto. E agora sim a gente pode, efetivamente, olhar alguns princípios desse texto. Se você se sente essa pessoa
descrita no começo dessa palavra, com certeza algum desses princípios você não está praticando, ou eu não estou praticando. Nós não estamos vivendo. O primeiro princípio que eu gostaria de destacar nesse texto é o do versículo 27, que diz assim: quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado que seja a sua vida? A ideia de Jesus é acrescentar uma hora, acrescentar um dia à sua própria vida. Só que ele usa uma medida de espaço para falar de tempo. Então é por isso que côvado é uma medida de espaço, né, de tamanho. Mas Jesus pega côvado e fala da vida. Ou seja, a forma de entender esse texto é falar: quem de vós, por mais maluco que esteja com o amanhã e com as preocupações, tem o poder de acrescentar um dia a mais na sua vida? Eu tenho, mas você nem sabe quando vai ser o último dia da sua vida. Como é que você vai acrescentar aquilo que você não sabe? Esse primeiro princípio, que eu acho um dos mais importantes, que Jesus está dizendo é: desista de querer ser Deus. Um dos maiores pesos que carregamos na nossa vida é porque assumimos a responsabilidade de querermos ser Deus para as circunstâncias, para as pessoas. Deixa-me dar um exemplo. Teve um escritor, poeta brasileiro de Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim: a vida para mim está muito difícil, ele escreveu em certa ocasião. Está muito complicada a minha vida, porque em cada lugar que eu estou, usufruindo de qualquer acontecimento que seja, eu sinto um amargo e uma falta de sabor na minha boca, porque eu sei que ao mesmo tempo, milhares de coisas estão acontecendo em outro lugar e eu estou perdendo. Estou vivendo uma experiência num lugar, mas eu sei que isso significa que eu estou perdendo centenas de outras. Ou seja, eu nunca consigo usufruir totalmente o lugar onde eu estou, porque há milhares de lugares onde eu não estou. E isso para mim tira o sabor do lugar onde eu estou. Eu passo por uma porta e sei que quando eu escolhi uma porta, eu me neguei 100, 200, 300 outras portas. Qual que é o problema dele aqui? Por que ele está perdendo? Por que ele disse, está perdendo o sabor e tudo mais? Porque ele não está entendendo que ele não é Deus. Que onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é um atributo de Deus. E ao invés de querer ser Deus, seja homem. E homem é estar em um lugar de cada vez. E quando estiver num lugar, esteja neste lugar. Quantos de nós vivemos num lugar pensando em 10 outros lugares? Quando estava na faculdade, aí tem aquela prova da OAB, tudo, aí você vai estudar e fica lá naquela cabine de estudo. Uma das coisas mais loucas que acontece é quando você está lá na cabine de estudo, você queria estar na praia. Aí você está estudando, mas a sua cabeça está na praia. Aí você pega um dia e vai para a praia. Aí você está na praia e você fala: devia estar estudando. Eu devia estar na cabine. A minha cabeça, quando eu estava na cabine de estudos, a cabeça estava na viagem. Aí quando você está na viagem, a cabeça devia estar na cabine. Ou seja, nós sofremos com a nossa não onipresença. E bem-vindo à dura realidade de que eu e você não somos Deus. E aceitar isso é uma libertação. É um peso que sai do nosso coração para que nós vivamos como seres humanos. Agora eu estou aqui. Se eu estou aqui, é aqui que eu vou estar. Aqui que eu estarei. Quando eu estiver lá, é lá que eu estarei. Que é uma luta. Porque, como Carlos Drummond de Andrade, a gente quer estar nos outros lugares. Agora, pegue este mesmo princípio e aplique ao tempo. Que é o que Jesus está falando. Você está vivendo hoje. Mas você quer viajar no tempo para o futuro. E existem duas falhas grandes quando nós estamos vivendo hoje, querendo viajar no tempo. Seja pelo excesso de passado, seja pelo excesso de futuro. No nosso presente não deve haver excesso, nem de passado, nem de futuro. O excesso de passado
ou seja, pessoas que vivem no presente, mas que estão com a sua cabeça sempre no passado, vai gerar uma série de problemas. Esse problema pode ser uma depressão, esse problema pode ser uma paralisação do presente por coisas do passado, excesso de passado. Mas o que Jesus aqui nesse texto está falando é o grande perigo do excesso de futuro. É impossível nós não pensarmos, puxa, onde eu estarei amanhã e coisas do tipo. Mas isso não pode ser em excesso. Esse excesso é o que vai gerar ansiedade. Esse excesso é que vai gerar, às vezes, até úlcera e problemas no corpo. E é desse excesso que Jesus está falando que nós temos que fugir. Porque é nesse excesso que nós estamos querendo ser Deus. Mas não ser Deus no sentido de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas estar em todas as épocas ao mesmo tempo. Um dos atributos de Deus é eterno. Deus vive num eterno hoje. Aquilo que a gente vê como passado, presente e futuro, é para nós que estamos dentro do tempo. Deus está acima do tempo. Então essa sucessão de tempo não é um problema para Deus. É como se Ele visse tudo acontecendo ao mesmo tempo. Hoje, na mente de Deus, Jesus morreu hoje, ressuscitou hoje, está aqui hoje, e Jesus voltará hoje. Para Ele 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Isso não é um problema para Deus. Quando nós queremos, no nosso presente, trazer todo o nosso passado e antecipar todo o nosso futuro, seja bem-vindo, você está brincando de Deus. E quando brincamos de Deus, não tem como dar certo. Então esse é o primeiro princípio que Jesus vai dizer nesse texto. Satisfaça-se com a verdade de que você não é Deus. Você não tem o controle do futuro, você não tem o controle de vários lugares ao mesmo tempo, porque nós carregamos tantos medos, tantas ansiedades, tantos perigos do futuro, que estamos paralisados, nos esgotando hoje, só com aquilo que pensamos sobre o futuro. Jesus falou, tem alguma coisa errada. E o que está errado? Em primeiro lugar, você está querendo bancar de Deus. A gente faz isso direto, seja no espaço, seja no tempo, seja na vida das outras pessoas. A gente acha que é capaz de controlar a vida de todo mundo. Ah, não, está todo mundo sob o meu controle aqui, meus filhos, tá, babá, então eu tô no controle de todo mundo. A vida vai te ensinar que não está, porque só Deus tem esse poder. Então, em primeiro lugar, se você se sente como aquele diagnóstico, uma bolsa estourando, uma viagem no trem, sufocado pelos espinhos, a primeira possibilidade é que na sua vida e eu na minha vida estejamos tentando ocupar um lugar de Deus. Estamos querendo viver à luz de atributos que só pertencem a Deus. E desde o começo da Bíblia, sempre que o homem quis ser Deus, deu errado. Ele quebrou, ele caiu. E em segundo lugar, então, Jesus vai apresentar um outro princípio, no último versículo 34, onde ele vai dizer, basta cada dia o seu próprio mal. Já que eu não sou Deus, já que eu entendi que eu não tenho atributos de Deus como onipresença, eternidade e coisas afins, é fundamental que eu concentre a minha força, que eu concentre o meu melhor naquilo que está acontecendo hoje. Porque hoje já tem desafios o suficiente para lidar. E se eu ficar querendo viver desafios de outros dias, seja o do passado, mas aqui nesse texto, os do futuro, vai dar problema. Isso é um exercício, amados, porque a nossa tendência é queremos, para estarmos seguros com a gente mesmo, é ter um mapa de tudo que vai acontecer nos próximos 20 anos. Aí eu consigo dormir. Eu tenho um mapa. O mapa e a agenda, o cronograma, eu sei como vai ser minha vida nos próximos 20 anos. Então agora eu posso descansar. Esse mapa não existe. Eu costumo dizer aqui, que a vida cristã ela é mais como uma selva que você entra com Deus. Ele tem um facão que ele vai abrindo o caminho, você vai andando com ele, você vai confiando e vai vendo a cada dia que novo cenário se coloca à sua frente.
E o cenário pode mudar a qualquer momento. De repente um dia chega, é um oásis. De repente chega outro dia, já é um monte de coisa dura que não dá para passar com pedra, com tudo mais. E aí, saber viver que a vida é assim. E o que eu faço? Vivo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Pensar nos assuntos que mais sobrecarregam o seu coração e entender que há um limite do que você pode hoje. Eu não sei se você já percebeu, se você já teve uma experiência assim. É que chega um dia, o seu coração não está legal. E você fala, estou com vontade de fazer nada, de resolver nada, de jogar tudo para o alto. E bate aquele tédio, bate aquela, né, baixa o filósofo niilista em você, e você, a vida não tem sentido, e por que eu faço o que eu faço, e aquele desespero, e a filosofia existencialista, né, não tem sentido, né? O que é a melhor coisa de fazer nesse dia? Espere o dia acabar, vai dormir. Por quê? Porque a experiência é que, às vezes você acorda no outro dia totalmente diferente. E não adianta querer ficar buscando explicação. Eu não sei se era espiritual, era emocional, estava faltando uma substância no meu sangue, não sei, mas tem dias que você que pode aparecer o que for. Um matinho mexe, você vai ver se o chifrudo está lá escondido. De tanto sangue nos olhos que você está, com tudo, parece que nada é difícil, parece que nada é um obstáculo suficiente. Tem dia, meu irmão, que você pega o clipes, já está lá. O clipe está pesando. Por quê? Porque nós somos assim. Essas oscilações fazem parte da nossa humanidade. E a gente tem que ter um pouquinho de calma quando isso acontece. Porque quando a gente chega na oscilação que a gente não está bem, qual que é a nossa tendência? Eu teria que estar sempre voando. Eu teria que estar sempre virado no giraia. Eu teria que estar sempre com a bateria a 1000 por hora. E aí eu estou mal e me sentindo culpado por não estar voando. Aí no outro dia eu vou estar mal de novo. Mas a gente precisa aprender a respeitar os nossos limites. E é isso que Jesus está falando. Respeite os seus limites, porque você só tem condições de lidar com um dia por vez e com as dificuldades de um dia. Não adianta querer viver 2, 3, 10 dias, anos de uma vez, e lidar com as dificuldades de anos num dia. Senão vai quebrar. Então alguns dias que a gente vai ter que esperar. Espera o próximo dia. Vai dormir, você vai se surpreender como Deus trabalha numa virada do dia que não aconteceu nada. Você não sonhou nada, não é? Nossa, eu tive um sonho no céu, um sonho. Não sonhou nada, mas acordou diferente. Você precisa disso. Calma, um dia de cada vez. Nem sempre você vai estar voando, nem sempre você vai estar prostrado. Mas a cada dia. E esse é o princípio do maná. Lembra de Deus quando sustentou o povo no maná? Era o maná de cada dia. Não, mas eu vou guardar para a semana inteira. No outro dia estava podre. Qual que é a ideia que Deus está ensinando na entrega do maná? Vocês só têm condições de um dia por vez. Não antecipe o futuro. Primeiro, porque talvez você não esteja lá. E tudo aquilo que está amassando o seu coração e tudo mais, primeiro, pode ser que nem se confirme. Talvez, provavelmente, nossos maiores medos que nós já tivemos na vida até hoje não se confirmaram. Mas, mesmo que se confirmar, talvez você não esteja lá. E se você estiver lá, é muito bom que você não tenha gastado sua energia no passado, porque hoje é dia de lidar com ele de verdade. Jesus é muito legal, né? É o Senhor da vida, que conhece o ser humano, que conhece a vida. Em terceiro e penúltimo lugar, em primeiro lugar, Jesus está dizendo, olha, você está assim com esse diagnóstico, porque está querendo ser Deus e não é. Em segundo lugar, viva um dia de cada vez. Mas em terceiro lugar, muito importante, Jesus vai dizer o seguinte. 2 textos que Jesus falou. Um deles é, buscai primeiro o reino de Deus. Segundo, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Nesses 2 versículos, Jesus estabelece um princípio de prioridade na nossa vida. A prioridade é Deus, pessoas e coisas.
buscai primeiro o reino de Deus. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Ou seja, dentro do princípio, tudo bem, já entendi que não sou Deus, Jesus. Não vou ficar tentando viver em vários lugares ao mesmo tempo, em várias épocas ao mesmo tempo. Entendi que um dia de cada vez, a força que eu tenho para hoje, que o Senhor me dá para hoje, é a força para hoje, para lidar com as coisas de hoje. Então eu tenho que viver à luz do meu hoje. Mas como é que eu organizo o meu hoje, Jesus? Jesus, boa pergunta. Primeiro Deus, segundo pessoas, e terceiro coisas. E se essa ordem for invertida, vai ser um caos. A maioria das crises que vivemos, pegue todos os momentos em que você ficou assim, pelo menos faça isso daqui para frente, é difícil avaliar o que passou. Quando você se sentia assim, estourando, pare, sente, pegue uma caneta e comece a escrever as prioridades da sua vida. E você vai perceber que essa ordem foi desarticulada de alguma forma. De alguma forma, coisas se tornaram mais importantes do que pessoas, coisas se tornaram mais importantes do que Deus. Ou pessoas se transformaram mais importantes do que Deus. E essa é a base e a essência do que Jesus está falando quando nós lemos no versículo 24. Deus ou as coisas, não dá para servir os dois. Não dá para você considerar Deus e o dinheiro Deus, ou as suas posses Deus ao mesmo tempo, sem que isso estoure, sem que isso dê problema. Por quê? Porque isso está no âmbito das coisas e deveria estar abaixo de Deus e abaixo de pessoas. Quando essa ordem inverte, é o grande problema. E aqui está o coração do que Jesus está dizendo, amados. Olha o que basicamente Jesus está dizendo o seguinte: olha, está na natureza do ser humano ser alguém que busca. É da essência do ser humano ter um alvo e buscá-lo. Ter um alvo e buscá-lo. A pergunta é: qual é o alvo? Qual é o alvo? E aqui nesse texto Jesus limita a dois alvos: Deus ou as riquezas, Deus ou as posses, Deus ou as coisas. Mas nós sempre estaremos à busca de algo. A pergunta é: qual busca é a mais importante da sua vida? E qual se sujeita a outra? Eu busco coisas e uso Deus, ou busco Deus e uso coisas? É muito fácil buscar coisas e usar Deus, já que Deus me ajuda a conquistar coisas. E aí você tem a deturpação de tudo do que é evangelho, cristianismo, é caos. Inverteu a ordem. Ou você tem Deus e pessoas, e a partir destas prioridades, Deus em primeiro lugar, as coisas vão encontrar sentido. Elas devem estar sujeitas a estas prioridades, e não o contrário. Se isso acontecer, um grande problema vai acontecer e vai dar tudo errado. E aí a gente quebra, porque nós não fomos feitos para isso. Deus nos criou como uma essência para buscá-lo primeiro, pessoas e coisas. Quando a gente rompe com Deus, nós nos tornamos como rios que romperam com suas fontes e querem continuar sendo rios. Nós nos tornamos pessoas sentadas num galho que querem cortar esse galho e continuar sentadas no galho. Não tem como. O rio vai secar, o galho vai cair, vai quebrar, e grande será a queda. Pegue todos os momentos da sua vida em que você viveu assim, momentos de turbulência, dentro desse diagnóstico que nós falamos no início. É bem possível que você está querendo ser Deus. Segundo, você está querendo carregar mais dificuldades de outros dias hoje. 3, você inverteu a ordem de prioridades. E quando isso aconteceu, você se sente como aquela pessoa que falamos no começo. Tem até uma frase do C.S. Lewis: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. C.S. Lewis vai dizer: há em mim esse senso de busca que vai muito além das coisas, e só pode ser realizado em Deus em primeiro lugar. Mudou essa ordem,
The house is down total. Em último lugar, sabe, mas como eu vivo cada uma dessas coisinhas, nessa exata momento, meu irmão, o texto que está para mim está para você, a mesma Bíblia que é minha é a sua, leia e vamos juntos descobrir um jeito de botar isso em prática, né? Como é que eu posso melhorar e tudo bem, agora eu entendi esses princípios, agora eu preciso vivê-lo, é isso aí. Lute, não abra mão do ideal. Mas esse ideal é muito distante, tal, então tudo bem, mas comece, vá em frente. O último princípio que eu gostaria de destacar desse texto que Jesus vai trazer, é no versículo 26, no versículo 28, ele vai dizer: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: levanta a cabeça, e não fica olhando só para a sua vida. Cuidado com essa autorreferência e essa autocomiseração, essa autoconcentração em si mesmo e na sua vida. Levante a cabeça. Tem horas que a gente está se sentindo tão pressionado pela vida, pelas situações, pelas dificuldades, que o convite de Deus é: vai olhar passarinho, vai no Ibirapuera olhar os lírios, vai dar uma volta, vai ver a criação de Deus que está aqui muito antes de você chegar e estará aqui muito depois que você for embora. Vai olhar, levante a cabeça. Não fica só mergulhado na sua própria vida, nas suas próprias dificuldades, nos seus próprios... Levanta a cabeça para ver algo mais. John Stott, por exemplo, era apaixonado por observar passarinhos. E o pessoal, quando falava: está perdendo tempo com isso, ele falou: não, é bíblico. É bíblico. John Stott, que era top, né? O cara que escreveu livros maravilhosos. Então, levante a cabeça. É muito interessante quando você pega Gênesis capítulo 15, quando Abraão está na sua tenda, angustiado por causa do seu descendente que ainda não veio. E lá na sua crise, puxa vida, eu vou ter que deixar a minha herança e tudo aquilo que eu tenho para um empregado da casa. E ele, naquela angústia dentro de uma tenda, Deus diz assim para ele: vem aqui para fora, dá uma olhadinha nas estrelas do céu. Ou seja, sai da pressão da tenda, levante a cabeça e olhe além. Olhe fora do seu mundinho, olhe as estrelas do céu. Em outros textos, olhe a areia. Às vezes a gente está tão mergulhado naquilo que nos embaraçou, e que tem hora que a gente tem que parar de só tentar se desembaraçar e levantar a cabeça. Olhar passarinho, olhar lírio do campo, olhar a criação, olhar aquilo que Deus está fazendo em outros lugares, perceber, aí sim, muitas vezes olhar na nossa história e perceber: puxa, mas Deus já foi tão fiel em tantos momentos, por que eu estou tão consumido por causa desse desafio, se em tantos outros desafios Deus foi fiel, porque eu estou tão... Levante a cabeça. Até aqui o Senhor nos ajudou, levante a cabeça. Até aqui o Senhor tem sido fiel, levante a cabeça. Deus até aqui foi comigo, levante a cabeça. Nós precisamos fazer isso, porque se ficarmos ali fechados na nossa tenda, sofrendo a pressão... Abraão, sai da sua tenda e olha, sai desse lugar de aperto. A palavra angustiado na Bíblia, o original, tem justamente essa conotação de uma pessoa apertada, num lugar apertado, num lugar sufocado. E a resposta de Deus muitas vezes é: sai para fora disso. Sai para dentro não dá, mas sai, né? Não sei agora, mas sai daí, sai desse lugar de aperto. Olha o que Lutero vai dizer, a última frase de hoje: Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. É uma permanente vergonha para nós o fato de, no Evangelho, um frágil pardal se tornar teólogo e pregador. Portanto, sempre que você ouvir a voz do rouxinol, está ouvindo um excelente pregador. Lutero. Esteja aberto para ouvir Deus falar com você de várias formas, em vários lugares, mas só consegue ouvir Deus quem é capaz de levantar a cabeça,
Quem é capaz de olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, olhai as estrelas do céu, olhe além e deixe Deus usar outros instrumentos para falar com você. Eu concluo dizendo aquilo que está no versículo 30, quando Jesus diz: homens de pequena fé, homens de pouca fé. Aqui está o coração de todo o problema. É que esta pessoa, por que ela quer ser Deus? Por que ela quer viver vários dias de uma vez? Por que ela não consegue organizar as suas prioridades da forma que Cristo diz? Por que essa pessoa não consegue levantar a cabeça e confiar que Deus pode falar com ela em diversas formas, na criação, até na natureza, de diversas formas? Porque falta fé. Porque falta essa confiança em Deus. Esse é o diagnóstico de Jesus. É porque nós somos homens e mulheres de pequena fé. Isso é tão sério, que lá em Lucas 10, 18, ou 10, 8 eu acho, ou 18, 8, alguma coisa assim, se alguém puder olhar para mim, Lucas 18, 8, Jesus diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está dizendo que a fé será uma das coisas mais escassas quando Ele vier na sua segunda vinda. E a grande pergunta para nós é: quando vier o Filho do Homem, achará fé no meu coração, no seu coração? Jesus, como é que eu posso saber se eu sou alguém de uma fé forte, de uma fé muita, ou de uma fé pouca, ou de uma fé fraca? Jesus responderia: você tem tentado ser Deus? Você tem tentado viver mais de um dia de uma vez? Você tem organizado bem a sua lista de prioridades? Você tem levantado a cabeça? Se você consegue fazer isso, você é uma pessoa de fé forte, de muita fé. Mas se você quer ser Deus, se você tenta estar em vários lugares ou várias épocas, se você não consegue concentrar as suas melhores forças no dia de hoje, se a sua lista de prioridades é uma bagunça, ou se você nem consegue levantar a cabeça, porque está tão mergulhado nos seus próprios desafios e embaraçamentos, você é homem e mulher de pequena fé. E que a nossa oração nessa manhã seja daquele pai que disse: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus é o Senhor da vida. Jesus sabe o que é a vida. E quando Ele diz: eu tenho vida abundante para vocês, é uma vida que flui daqueles que lhe obedecem, daqueles que vivem à luz dos princípios colocados de Jesus para a vida. Aquele que criou a vida. Deus te criou, Deus me criou, Ele sabe como nós funcionamos. E é muito importante, como nós falamos no começo, diante de tantas vozes que nós ouvimos, que voz eu vou ouvir? Que nessa manhã você se apegue à voz do Mestre. Que nessa manhã nós possamos nos apegar à voz de Cristo. E pegar esses princípios, jogá-lo para a nossa vida. Como é que eu vou fazer isso, Samuel? Eu vou sentar, vou escrever, vou gravar um áudio, vou decorar esse texto, não sei, traga esses princípios para a sua vida, para que estes princípios sejam uma realidade, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar você a fechar seus olhos. São tantas vidas aqui reunidas, né? Tantos desafios, tantos sonhos, tantas ansiedades, e a ansiedade não faz parte do plano de Deus para nós. Paulo também vai falar: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes apresenta as coisas em oração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como pessoas sobrecarregadas, como pessoas que querem ser verdadeiros deuses. Mais uma vez caímos na tentação da serpente do Éden: vocês serão como deuses. E de uma forma diferente, caímos nessa tentação ao queremos estar no nosso futuro, no nosso passado.
em mais de um lugar. Ajuda-nos, Senhor, quando essa tentação vier sobre nós, a pararmos e não sermos levados pela correnteza, e nos lembrarmos da Tua voz, Jesus, dizendo: que adianta você se consumir? Você não tem poder sobre o futuro. O que você pode fazer hoje? Porque hoje já há desafios o suficiente. Hoje já há lutas desafiadoras o suficientes. Faça o que está no Teu poder hoje. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, Senhor, que nos convida para hoje sermos excelentes hoje, usarmos as nossas forças para o hoje, Senhor, sem que isso não signifique irresponsabilidade e imprudência, mas consciência das próprias limitações, Senhor, de que somos seres humanos e por isso estamos limitados a um lugar, a um dia de cada vez, a um lugar de cada vez. Para isso, Senhor, ajuda-nos a organizar as nossas prioridades. Que Deus, pessoas e coisas sigam na nossa vida este curso, Senhor, de prioridade. Em nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos a não inverter esta ordem, mas vivermos à luz dela, para vivermos a vida abundante que há em Ti. Em último lugar, Senhor, ajuda-nos a levantar as nossas cabeças e olhar além dos nossos embaraços, além dos nossos desafios, além das nossas dificuldades, para que com tudo isso, quando o Senhor vier, seja encontrado fé na terra. E que essa fé seja encontrada em cada coração que está aqui esta manhã, Senhor. Que quando o Filho do Homem vier, que a resposta para essa pergunta seja sim. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A nossa oração nesta manhã é que sim. Que esta fé seja encontrada nos nossos corações. A fé que abre mão da tentação de ser Deus. A fé que abre mão da tentação de viver vários dias num só. A fé que vive as prioridades de Deus. E a fé que olha e aprende dos lugares mais inesperados, mesmo que seja de um passarinho, mesmo que seja de uma flor, mesmo que seja das estrelas. Uma fé que ouve Deus em todos os lugares e nos lugares mais inesperados. É a nossa oração sobre cada vida, em nome de Jesus, ó Deus, para aqueles que estão sobrecarregados, para aqueles que estão se sentindo aquela bolsa prestes a estourar, ou dentro daquele trem onde tudo vai se passando, ou como aquela planta sufocada pelos espinhos. Em nome de Jesus, Pai, declaramos a Tua graça, a Tua força, para que cada um destes nossos irmãos possa ser aliviado esta manhã, mas não aliviado para repetir um padrão que está dando errado, mas que possa ser aliviado para levantar a cabeça, para um novo viver, o viver à luz da voz do Mestre, em nome de Jesus, amém.